Meu nome é Wellington, sou discente do curso de Letras Libras da Universidade Federal do Acre. Este artigo é uma proposta de atividade remota dos discentes do PET Letras da UFAC e tem como objeto de pesquisa as identidades surdas e como esses sujeitos são representados nas produções literárias. Nesse caso, a literatura moçambicana, de Mia Couto. Mia não faz uso da língua de sinais em sua história, mas traz temas como a surdez e o racismo, e os problematiza em uma sociedade tradicional como a africana, que tem dificuldade de conviver com a diversidade e o diferente. Para fundamentar o trabalho, usaremos obras de Capovilla, Costa e Scliar. Inicialmente será feito um breve panorama histórico com dados da educação e cultura surda. Este é um estudo bibliográfico. Objetivamos fazer uma análise literária do conto O Padre Surdo, integrante do livro Histórias Abençonhadas. A partir do conceito de rol de identidades, Gladys Perlin traz a definição que considera estudos culturais onde a identidade surda é respeitada face à cultura ouvinte. Mia Couto é um exímio contador de histórias e sabe como narrar as maravilhas e as adversidades de seu povo. O interesse pela escrita veio de seu pai, Fernando Couto, que era jornalista e poeta português. A oralidade é elemento essencial na sua escrita, seja com termos em línguas nativas ou neologismos, que nos fazem embarcar em uma experiência imersiva na cultura africana, percebendo a sociedade moderna, mas que preserva seus traços culturais e clássicos. Mia Couto é um exímio contador de histórias e sabe como narrar as maravilhas e as adversidades de seu povo. O interesse pela escrita veio de seu pai, Fernando Couto, que era jornalista e poeta português. A oralidade é elemento essencial na sua escrita, seja com termos em línguas nativas ou neologismos, que nos fazem embarcar em uma experiência imersiva na cultura africana, percebendo a sociedade moderna, mas que preserva seus traços culturais e clássicos. Destacamos que o conto será analisado a partir de gancho, considerando os elementos essenciais de uma narrativa. O tema principal do conto é a inclusão, uma vez que o protagonista é um jovem com surdez congênita e membro de uma família ouvinte. O narrador apresenta os fatos de maneira imparcial. Os personagens principais da história são o jovem surdo, que é o protagonista, e seus pais, todos apresentados sem nome próprio. Os pais são personagens breves, mas reproduzem condutas intolerantes presentes na sociedade moçambicana. O pai é português, branco e liberal, nas entrelinhas representa o colonizador. A mãe, que é moçambicana, conservadora e retinta, carrega em si marcas da colonização e instrução europeia. O jovem surdo é branco, o que é uma contradição, pois a maioria da população moçambicana é negra. O personagem apresenta certa complexidade psicológica, rompendo com barreiras e limitações em sua jornada. O conflito principal acontece quando o jovem surdo se apaixona por uma pretendente, que é afastada por sua família. A moça não é aceita por ser muda e negra. O jovem surdo então foge de casa, se arriscando em ofícios que antes pensava não poder exercer. No plano de fundo da história, percebe-se um cenário de instabilidade político-econômico, pois Moçambique acabara de passar por uma guerra civil. O trabalho apresentado buscou contribuir no campo da área de letras libras, trazendo um apanhado histórico sobre a educação e cultura dos surdos, com fatos relevantes no percurso de lutas e conquistas para a comunidade surda. Mia traz, a partir da literatura africana de língua portuguesa, uma narrativa marcada pela oralidade e os reflexos de uma sociedade pós-colonial. Mesmo não fazendo uso da língua de sinais, Mia apresenta o protagonista surdo, representando
uma minoria sem estereótipos, focando na diversidade de identidades surdas. A crítica marcante do conto é feita à sociedade moçambicana, que é conservadora e racista, e tem ainda muita dificuldade em conviver com a diversidade. Resgatando as temáticas presentes no conto para a atualidade, o preconceito étnico-racial e para com as pessoas com deficiências ainda é muito arraigado e recorrente, seja em Moçambique, país com uma população predominante negra, ou em outros países mundo afora. Citamos, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos, onde as discussões e protestos acerca da discriminação étnico-racial e da diversidade seguem efusivos. Estas são as referências utilizadas e, por fim, agradeço a oportunidade.